Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui juntos para compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, daquilo que nós temos aprendido com o Senhor Espírito Santo. E eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que quando tiver novos vídeos você possa ser avisado para ir para o YouTube sobre novos vídeos, que você possa recebê-los aonde você estiver, no seu celular, no seu computador, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas através da mensagem que Deus tem colocado em nossos corações. Bom, hoje eu quero falar sobre algo que muita gente já ouviu falar e que é muito importante você ter esse conhecimento, que é justamente a respeito do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A Bíblia ela vai relatar que o Espírito Santo, desde Gênesis até o Apocalipse, se faz presente no projeto de Deus da criação do mundo. Logo lá no iniciozinho em Gênesis, que Deus vai dizer que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas para que preparasse o mundo, para que quando ele falasse a palavra haja, pudesse criar, as coisas pudessem acontecer. Desde aquele tempo, no decorrer da história da humanidade e até hoje, o Espírito Santo ele participa de modo essencial na vida dos homens, na vida dos homens de Deus, na vida dos cristãos e até mesmo daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. E a Bíblia ela vai relatar algo muito interessante. E uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é justamente quem é o Espírito Santo. Existia essa ideia muito forte de que o Espírito Santo é uma nuvem, de que o Espírito Santo é um fogo, de que o Espírito Santo é uma pomba, de que o Espírito Santo é o poder, é algo... sei lá, uma névoa. Bom, a Bíblia vai relatar símbolos do Espírito Santo. Inclusive quando Jesus é batizado nas águas, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Nós temos o Espírito de Deus como chama de fogo, nós temos o Espírito de Deus como nuvem, enfim, várias simbologias trazendo a ideia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é uma névoa, ele não é essas simbologias bíblicas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tá? O que é essa pessoa? O que é ser uma pessoa? É justamente você ter o poder e a capacidade de você poder fazer escolhas. A palavra pessoa significa ser consciente, que apresenta capacidade mental e apto para fazer escolhas. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11, a Bíblia vai relatar justamente sobre que o Espírito de Deus, ele distribui os dons como ele quer, como lhe apraz, segundo a sua própria vontade. Já aqui você começa a observar que existe já uma característica de alguém que tem o poder e a capacidade de pensar e fazer escolhas. E também a Bíblia vai relatar isso em João, no capítulo 14, no versículo 16 e 17, algo muito claro que fica para a gente, que vai trazer justamente essa certeza, essa convicção de que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia diz o seguinte lá em João 14, 16 e 17. No versículo 16, Jesus ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu quero que você observe algumas coisas aqui que a gente precisa entender. E eu? Quem é esse eu? Quem é que está falando nesse momento? É justamente Jesus. Então, e eu rogarei ao Pai. Ele está falando que Jesus, ele vai pedir ao Pai dele para que ele, observe esse pronome
pessoal, da terceira pessoa. Ele diz que ele vai pedir ao Pai. E ele, quem é esse ele? Esse ele é justamente o Pai. Ele vos enviará outro consolador. A palavra outro, ela traz o sentido de alguém igual a mim, alguém semelhante a mim. Ou seja, alguém semelhante é alguém que tem as mesmas características que eu tenho, que tem a mesma essência do Pai. E olha no versículo 17, ele vai dizer o outro consolador. Quem é esse outro consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê e nem o conhece, porque ele, mais uma vez eu vou falar do pronome pessoal, ele habita convosco e estará em vós. Então aqui nós temos já a certeza através dessa passagem bíblica de que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem uma personalidade. Então quando você começa a entender isso, nós vamos começar a enxergar melhor as coisas. Como assim melhor as coisas? Porque às vezes a gente pensa assim: como eu posso me relacionar com o Espírito Santo? De que maneira eu faço isso? A Bíblia ela vai citar lá em 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 13, eu amo essa passagem, que diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a koinonia do Espírito de Deus, ou seja, a comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão, ela traz alguns sentidos para a gente. O significado dessa palavra comunhão é comunicação. Você vai se comunicar com o Espírito Santo. Eu devo orar ao Espírito Santo como eu oro com o Pai? Não necessariamente. Na verdade, depende de como você ora com o Pai. Normalmente a gente tem já o costume de falar com o Pai dessa forma: ó Deus, amado Pai, Senhor eterno, nesse momento, e blá blá blá, e por aí vai. Com o Espírito Santo já tem um sentido um pouco diferente, porque ele está falando justamente de uma palavra chamada comunhão, tá? É uma comunicação, é mais uma comunicação natural, não de alguém que vai chegar para o Espírito Santo e pedir alguma coisa, mas é de alguém que vai ter comunhão com o Espírito Santo, uma troca de conhecimento, uma troca de relacionamento. Em que sentido? Quando você está se relacionando com alguém, relacionamento justamente traz esse sentido de comunhão. É quando você troca experiências, enquanto você troca conhecimento da pessoa. Você passa a conhecer a pessoa, você passa a saber o que ela gosta de comer, você passa a saber o que ela gosta de fazer, coisas desse tipo. Isso traz esse sentido de comunhão. A Bíblia está falando justamente sobre isso, sobre você ter companheirismo, você ter algo em comum com essa pessoa. A comunhão com o Espírito Santo é justamente essa troca de conhecimento, é justamente passar tempo com Ele de maneira tal que eu o conheça, que eu saiba o que Ele gosta, que eu saiba o que Ele pensa sobre certas coisas. Então você vai começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É quando você está passando por algo angustiante, por uma tristeza, alguma coisa que está te incomodando, e você diz para ele: Espírito Santo, eu estou assim, Espírito Santo, poxa, eu estou me sentindo assim, 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 porque alguém fez isso comigo, ou porque a situação da minha vida está assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz, hoje eu não estou feliz, olha, hoje eu estou a fim de comer isso. Isso é um exemplo prático para que você entenda o que o Deus está falando conosco justamente hoje. Eu digo isso para você por experiência própria. Eu normalmente falo com o Pai sim, mas quando eu me chego para orar, porque orar justamente é você, a oração é a ação de orar, é a ação de você falar, é a ação de você ter essa comunicação com uma outra pessoa ou com um outro ser. Então, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, normalmente eu faço isso.
Normalmente eu chego no quarto, eu converso com ele sobre minhas angústias, sobre as minhas tristezas, sobre os meus sonhos, sobre os meus anseios, sobre aquilo que eu projeto para a minha vida. E eu faço perguntas para eles, o que o senhor acha, o que o senhor, qual a sua opinião a respeito disso, me ensina a palavra de Deus. Me fala sobre essa passagem bíblica aqui. Então ele vai começando a ter comunhão com você. É uma troca de informação, uma troca de conhecimento, é uma troca muito mais do que isso que eu estou falando para vocês, tá? Estou trazendo algo bem superficial na comunicação, mas é uma troca muito mais profunda, é uma troca de emoções, de sentimentos. É você saber o que está dentro dele, ele vai saber o que está dentro de você. É você saber o que ele quer para aquele momento. Enfim, isso vai junto com o relacionamento. Normalmente quando você está se relacionando com alguém, você começa então a entender o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. Então você passa agora a não mais ser uma pessoa que faz coisas que a pessoa não gosta e você, digamos assim, não sabe. Então você passa a ser conhecido daquilo que agrada a outra pessoa. Assim também funciona com o Espírito Santo. Então quando você entende que a comunhão com o Espírito Santo, ela se torna tão importante na sua vida, ainda mais do que o relacionamento com uma outra pessoa. Irmão Pedro, como é que eu consigo fazer isso? Bom, normalmente quando você vai se relacionar com alguém, isso requer de você uma coisa chamada tempo. E tempo é algo que nós precisamos dispor para que a gente possa conhecer outra pessoa. Não tem outro jeito. Muita gente quer que Deus fale com elas, muita gente quer ouvir a voz de Deus, muitas pessoas elas querem ser abençoadas por Deus, mas uma das coisas que o Senhor ele sempre colocou em meu coração é que eu não estou aqui somente para atender pedidos. Deus ele é um pai, amém? Glória a Deus, aleluia, mas ele não é Papai Noel, entende? Não é um gênio da lâmpada que você chega no quarto e diz: Pai querido Deus, e aí você aciona a lâmpada, ele vem e diz: peça 3 desejos para te realizar. Com Deus não é assim. Deus é um ser que ele te ama, que ele tem sentimento, que ele tem pensamentos, que ele tem sonhos para você, e você precisa ter comunhão com ele diariamente para que você possa então conhecê-lo, e você comece também a reconhecer a voz de Deus na sua vida. Porque você só reconhece a voz de alguém no telefone, por exemplo, quando você começa a ter comunhão com essa pessoa de tempo. Então, às vezes a pessoa te liga e você diz alô, a pessoa diz alô fulano, você diz oi cicrana, porque você já sabe quem é a pessoa, justamente por causa do tom de voz que ela tem. Então isso tudo está relacionado com a comunhão com o Espírito Santo. E hoje eu quero dizer para você, o Espírito Santo está te convidando para ter essa comunhão com Ele. Deus ele deseja tanto essa comunhão com você, o Espírito Santo ele deseja tanto essa comunhão com você, até mais do que você deseja dele para você. Então hoje, abre o seu coração para Ele, tire um tempo para passar com Ele, porque eu tenho certeza, amados, que com o tempo você vai começar a ouvir a voz de Deus, ou do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você vai ter uma vida guiada por Ele. Amém? E é isso que eu vim falando com vocês hoje. Eu espero que Deus tenha abençoado muito você com essa mensagem. Se você gostou, deixe seu like, deixe aqui o seu comentário, para que a gente possa estar interagindo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque às vezes muitas pessoas se sentem muito sozinhas. As pessoas às vezes olham para outras pessoas e percebem que elas não entendem os sonhos que ela tem, não entendem os desejos que elas têm. E talvez você que está aí me ouvindo agora, talvez pense: poxa, eu tento conversar com pessoas e as pessoas não entendem. Eu era assim, mas eu descobri no Espírito Santo de Deus alguém que não me julga, não me critica, que me abraça, que me entende, que entende as minhas angústias, que entende quando eu não estou bem, que entende quando eu estou bem, que entende meus sonhos, nossa gente, Ele é maravilhoso demais. Ele quer ter um encontro com você, Ele quer ter um encontro com você. A Bíblia diz o seguinte: você se achega a Deus e Ele se achega a você. E é assim que funciona. O Espírito Santo de Deus ele sempre está do seu lado. A questão é que nós precisamos sintonizar na frequência dele para que a gente possa ouvi-lo. E isso só acontece com o tempo na presença de Deus, com comunhão diária com Ele. Porque aí você vai começar então a entrar na sintonia com Ele e vai começar a conhecê-lo em intimidade e em realidade. Bom pessoal, que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, hein? Estaremos juntos aqui com fé em Deus. Aquele abraço e tchau, tchau.